Alguns de nós experimentou o amor de Deus nas nossas vidas. A gente entendeu, ouviu, foi tocado pelo ouvir a respeito da palavra, a mensagem do Evangelho, e fez sentido na nossa cabeça. O Espírito Santo de Deus amoleceu nosso coração e nos fez ver que Deus nos ama. E isso dá uma mudança radical. O Deus Criador do universo me ama. E isso dá um gás, uma energia nova, saber que a gente não está sozinho nesse universo. A gente não é só uma poeirinha no meio de um universo imenso e a gente está no planeta Terra, que é um planetinha pequenininho comparado com os outros todos, e quem criou isso tudo, e eu, dentro do planeta Terra, sou um indivíduozinho no meio de 8 bilhões, mas estou sozinho ali, vai saber. E saber que o Deus eterno ama, me amou. Tem um verso na Bíblia que fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, o Deus eterno. Alguns de nós, porém, temos experimentado uma dúvida. Será que não só o fato de se Deus existe, se Ele existe, e se Ele é de fato soberano e conhecedor de todas as coisas, e tem o poder de tudo, e sabe de cada detalhe, muito mais do que qualquer internet ou servidor de internet que sabe os nossos hábitos, muito mais do que qualquer algoritmo do Facebook ou do Instagram, que sabe o que a gente gosta, que foto que a gente vê, que tipo de comentário a gente faz. O Deus eterno que está além da tecnologia, o que é o dono da tecnologia. Será que um Deus como esse, se Ele existir, vai ter oportunidade de tempo de me amar? Ou, se Ele sabe de todas as coisas, como é que Ele vai me amar? Porque nem eu estou me amando direito. Então, cai essa dúvida, e eu amo esse livro que a gente tem estudado, e a gente vai ler mais alguns versos desse profeta do Antigo Testamento, e eu espero que Deus fale ao nosso coração, como já o nosso alvo já está falando desde o começo desse culto, em cada música que a gente canta, cada parte que a gente passa nesse culto, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jonas, Book of Jonah, chapter 4, os 2 últimos versos desse capítulo. Capítulo 4, a partir do verso 10. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós. O livro de Jonas é Antigo Testamento, é um profeta chamado Menor. Quem tem estado conosco nessas últimas 3 semanas já ouviu falar dele. Se você ainda não ouviu, é um cidadão sensacional, que experimentou a graça de Deus, conhecia as Escrituras Sagradas e recebeu um chamado para fazer uma missão, e ele não gostou do que Deus havia dito para ele, mas ele conhecia Deus. E olha só o que fala esse verso, fora do contexto. Se você não ouviu nada, a gente atualiza você daqui a pouco. Os que conhecem ou já ouviram, são 4 capítulos básicos que a gente lê rapidinho. A gente só está chegando no final agora de Jonas, capítulo 4, é o finalzinho da história e acaba desse jeito. Imagina um livro da história, um testemunho desse homem chamado Jonas, acabando a história dele dessa forma. O Senhor lhe disse para Jonas, esse profeta, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. E acaba o livro com essa pergunta. A gente destacou isso semana passada. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Em outra tradução vai falar assim, não deveria ter eu compaixão dessa grande cidade? E é Deus fazendo essa pergunta para esse homem chamado Jonas, e certamente fazendo essa pergunta para mim e para você. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O grande amor de Deus é o tema para hoje. Vamos falar com Ele, nosso Deus, mais uma vez. Pai de amor, a gente tem orado, cantado, celebrado, e a gente agora, como já foi orado, pede mais uma vez a Tua orientação, presença do Teu Espírito, para nos direcionar e que a gente ouça a Tua voz, a explanação da Tua palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e nos faça entender e nos motive e nos faça ter ações
que são coerentes com o teu chamado. Fala conosco, tira nossas dúvidas, esclarece o nosso ser e nos dê essa convicção do teu grande amor, conforme a Bíblia fala para conosco. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém. Esse Jonas era um homem como nós, que ele se apaixonava por coisas ou conceitos, ao mesmo tempo que ele sabia quem Deus era. E lembra que ele desobedeceu a Deus, a gente lembrou dessa parte da história, Deus fala para ele, vai para a cidade chamada Nínive, ele não quis ir, ele foi para o outro lado, o lado oposto. Teve um naufrágio, ele sai jogado fora do barco, um grande peixe engole ele fica lá dentro, ele ora ao Senhor e fala da misericórdia divina e fala, um dia eu vou adorar ao Senhor de novo no templo. Ele estava dentro do peixe. Deus, na sua infinita misericórdia, não deixa ele morrer na água, não deixa ele morrer dentro do peixe, mas pelo contrário, caminha com ele por 3 dias dentro do peixe, ele não morre, e o peixe cospe ele para uma praia, e daí ele vai na jornada longa para chegar nessa cidade chamada Nínive. Uma cidade muito ruim, a capital de um império perverso. Imagina só se a gente vê esses filmes, quem gosta de assistir filme antigo, do pessoal, os romanos e tudo mais, aquelas mortes. Hoje a guerra é terrível, mas a guerra é muitas vezes pela internet, os meninos jogando videogame, pilotando avião. Você não vê muito ação. Naquela época era guerra mesmo com espada na mão, tragédias acontecendo, era terrível, de verdade, não era filme. Cidade terrível. Pessoal de Nínive, fez a capital, uma cidade bonita, sim, colocou muralha, sim, poderosa, e começou a reinar para tudo, e era gente má, carrasca. E Israel estava debaixo da autoridade deles. Eles estavam mais fracos, estavam na época do governo, do império deles, que estava mais fraco, então Israel podia fazer algumas coisas, mas eles ainda eram vassalos, eles estavam tendo que pagar imposto e viver debaixo do governo. E Jonas é chamado para ir lá e pregar a mensagem de Deus. Ele não gosta da ideia, a gente já sabe disso. Ele volta, fica no barco, fica no peixe, e depois ele vai e caminha para a cidade, e ele faz aquela mensagem terrível, e ainda em 40 dias essa cidade vai ser destruída. A cidade ouve a mensagem, se converte. É o grande desafio que a gente falou na outra semana. Que bom quando a gente fala da mensagem do Evangelho e gente se convertendo na nossa igreja, que não entendia quem Deus era, não entendia do amor de Deus, não entendia quem Jesus era, não sabia conectar uma coisa com a outra, e a mensagem vai sendo pregada, e você vai lendo um pouco das Escrituras, e o Espírito trabalha no seu coração, e um dia parece que acende uma luz, uma iluminação do Espírito, e faz sentido tudo aquilo que você tem ouvido nas Escrituras, do Deus de amor, do Deus Criador, do Deus que traz a salvação, do Deus que mandou Jesus. Daqui a um mês a gente vai começar uma série de mensagens e músicas relacionadas com o nascimento de Cristo, Natal chegando. Então, a gente começa a ouvir aquilo e faz sentido. Jonas falando a mensagem do Evangelho, e você, quem sabe eu, falando essa mensagem para outros, a pessoa se converte, vira um cristão. Jonas tem a tremenda bênção de um monte de gente da cidade, do dia a dia, e mais o pessoal que era governo e o próprio rei daquela região se prostrar, se humilhar e falar assim, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Todo mundo aqui, vamos adorar o Deus verdadeiro, porque senão a gente vai morrer aqui. O juízo divino vai chegar em nós. E de fato há uma grande conversão, e a gente sabe da história. Final do capítulo 4, Jonas continua um cara frustrado. Ele reclama de Deus, mas ele se apega a coisas, e aí a última coisa que ele se apega é essa árvorezinha que Deus faz nascer miraculosamente. Sai uma árvore com muita folha, num dia de sexta-feira que nem a gente teve, que dá mais calor, é uma coisa boa. No verão, uma árvorezinha tranquila, é bonito aquela sombra. Eu fui uma vez para o Egito, o Marinho estava lá comigo, e eu lembro que uma vez a gente estava lá, e era calor demais, e tinha uma árvore, e eu peguei, foi num acampamento dessa igreja, e quando eu cheguei, estava aquele calor andando, aquele sol rachante, mas tinha uma árvorezinha com bastante folha assim, eu fiquei debaixo. Quando eu entrei debaixo da árvore, parece que tudo passou. Lá é tão seco que se você entrar debaixo da árvore, fica tranquilo mesmo, não é quente que nem fora. Você vai no Rio de Janeiro ou vai em São Paulo, é diferente. Mas no lugar seco, você entra e você fica tranquilo. Eu imagino Jonas, uma árvore nasce de um dia para o outro, outro milagre, não é do peixe, agora é da árvore. E ele se apega àquela árvore, e Deus, querendo ensinar algo para ele, o grande amor de Deus na vida de Jonas e na vida do povo de Nínive e na nossa vida, ele às vezes nos dá coisas para a gente poder celebrar o nome dele e dar graças pela bênção, mas de vez em quando ele nos tira coisas para a gente continuar lembrando que ele é Deus. E a gente se apega às coisas que a gente tem. Quem já assistiu aquele filme
o rapaz que trabalhava na FedEx e o avião dele caiu numa ilha. Tom Hanks, Castaway. E lá ele fica naquela ilha por um tempão. Fez um amigo, que é uma bola. E ele fica falando com aquela bola, e conversa com aquela bola, e discute com aquela bola. E um dia ele resolve sair da ilha. Não dava para ele ficar lá, porque ele ia morrer naquela ilha. Vamos arriscar, fazer um barquinho e vamos para lá. E não é que, eu só vou contar o filme, porque você já tem que ter assistido. Tem uns 30 anos esse filme. E daí, quando ele está com essa bola, não acredita que a bola some, cai. Ele chora de tristeza. Parecia que a bola era uma criança, parecia que a bola era um amigo dele. Assim, Wilson chamava a bola. Wilson, e ele chora de angústia, ele se apegou àquele negócio. Eu não sei se o Jonas se apegou desse jeito com essa árvore, foi só 24 horas, mas chegou uma hora que ele viu assim, está acabado. Ele já estava reclamando de Deus pelas coisas que Deus fazia. Ele reclamou de Deus por quem Deus era. Então, essa que é a jogada. Se a gente fosse ler no comecinho, nós não lemos, mas a grande ênfase, e agora parto para outros versos, mas a capítulo 4, o verso 2 para 3, assim, eu quis fugir para trás, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele estava reclamando de Deus por quem Deus era. E às vezes você e eu não temos as palavras todas, mas a gente reclama de Deus também. Às vezes não tem coragem de ser tão, assim, impertinente como Jonas foi. Numa oração, falou assim, eu sabia, eu não gosto do que o senhor está fazendo, porque eu sabia que o senhor era bondoso, eu sabia que o senhor era generoso, eu sabia que o senhor era paciente, foi por isso mesmo que eu desobedeci, porque eu não queria que aquela turma se convertesse. Não merecem, e o senhor é bom. Se eu fosse lá, eu sabia. Eles já tomaram conta de nós, já exploraram a gente, os caras são ruins de serviço, e se eu for lá, eu vou falar da mensagem, eles se convertem e o senhor não castiga, porque o senhor tem que castigar. Uma raça como aquela tem que ser castigada. A gente não ora desse jeito, mas a gente porque a gente não concorda com algumas coisas que acontecem na nossa vida. A gente esquece de algumas coisas desse chamado, desse amor de Deus, e o grande amor de Deus é assim, assustador mesmo. Porque o grande amor de Deus é visto nesse livro de várias formas. No começo do livro, capítulo 1, verso 1, fala, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem, vá depressa, vá, levante-se. Tem uma outra tradução que fala, levanta e vá, não é só vá, vai rápido, levanta a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Era uma cidade ruim, Deus falou que era uma cidade ruim, mas vai lá pregar, porque eles estão precisando de ouvir a minha mensagem. E Jonas já não gostou do começo, porque ele já notou, assim, Deus vai perdoar essa turma se eles se converterem. E eu quero que não perdoe, eu quero que eles sejam castigados, sem perdão. Então, se eu não for pregar, eles não se arrependem, se eles não se arrependerem, eles são destruídos por Deus, porque eles merecem ser destruídos. Então, Deus já é um Deus de amor nisso. A gente já vê um Deus de amor cuidando dos passageiros do navio, ainda no capítulo 1. Ele foge do navio e Deus tomando conta dele e dos passageiros que nem conheciam a Deus. Ele fala do Deus dele, o pessoal fica com medo, com receio, com respeito ao Deus dele, faz de tudo para salvar a vida do Jonas, assim, porque conheceram esse grande amor de Deus, o Deus de justiça, o Deus de amor, está fazendo isso, e tentaram, Deus salvou. Deus salva ele também no peixe, na água ele salva. Deus demonstra na prática o seu amor, carinho, paciência e salvação a Jonas e ao povo, na simples exposição da palavra, uma mensagem bem curtinha. Ele não gastou muito tempo para preparar a mensagem. Assim, em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Foi só isso. Sem misericórdia, sem carinho, sem nada. Só a palavra dura. Assim, vocês são pecadores, em 40 dias, eu garanto para vocês, essa cidade vai virar uma Sodoma e Gomorra do passado. Vai acabar com tudo. Deus vai destruir isso tudo. E ele prega e sai e vai por cima da montanha para olhar isso acontecer. Às vezes você e eu não somos dessa forma, a gente não tem muita coragem de fazer isso, porque a gente sabe quem Deus é, mas a gente tem um certo respeito. Alguns de nós não. Eu já conversei com gente que tem ódio de Deus mesmo. Aconteceu cada tragédia na vida. Eu conhecia a respeito desse homem que ia estar na igreja, tocava violão. Aconteceu uma tragédia, eu acho que uma criança, alguma coisa de morte aconteceu. E ele estava temendo ao Senhor, louvando ao Senhor, mas aconteceu essa tragédia. O que ele faz quando ele ouve? Ele pega o violão dele, levanta o violão, estraçalha o violão na parede e não quer adorar a Deus nunca mais. É um tipo de Jonas. Deus fez um negócio que você não gostou muito,
Você fica com ódio de Deus. Mas Deus é um Deus de amor. O Deus bíblico é um Deus de amor. Eu gostaria que nós gastássemos alguns minutos hoje vendo essa parte e tentando capturar, entender, experimentar o Deus bondoso que a gente tem, que também é justo. O Deus da Bíblia, e às vezes a teologia sistemática e o catecismo, e o breve catecismo nos ajudam. Quem gosta de breve catecismo, que foi feito em 1643, da Confissão de Fé de Westminster, fala assim: qual é o fim principal do homem? Muitos de nós já decorou essa, é a primeira, mas então tem 100 perguntas. A primeira é: qual é o fim principal do homem? E a resposta básica é, não vou falar os versos, mas a resposta básica é: o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, sentir prazer nele para sempre. O alvo da nossa vida, se você e eu tomarmos posse da bênção que é a mensagem do Senhor, da Bíblia Sagrada, da mensagem de amor de Deus, a gente vai descobrir que o nosso papel é exaltar Deus, colocá-lo em primeiro lugar sobre todas as coisas e sentir prazer no viver. Menos depressão, menos angústia, menos pedra no rim, menos frustração na vida. A gente dedica a nossa vida ao Senhor e começa a celebrar a bênção que é cultivar o Senhor. E se a gente está com saúde, a gente celebra. Se a gente está doente, a gente clama ao Senhor. Mas a gente sabe que estamos vivo ou morto, a gente é do Senhor. E aí tem razão, propósito na vida. O fim do homem é isso. Ele fala mais: o que regra Deus deu para nos dirigir na maneira de como glorificar e gozar o nome dele para sempre? Daí ele fala: a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de como viver dessa forma, glorificando a Deus e sentindo prazer nele. Daí ele fala mais: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Olha só, com uma resposta atrás da outra, tem um monte de versos para a gente confirmar isso. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? O que a Bíblia ensina para nós? Daí ele fala que a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O que a gente tem que crer a respeito dele e o que Deus quer de nós. Se existe um Deus que é santo, justo e bom e amoroso, se existe um Deus que criou o universo, se existe um Deus que está em controle de todos nós, o que a gente tem que saber é qual é o caminho, o que eu tenho que crer a respeito dele, quem é ele e o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel. Tem outra perguntinha, a última que a gente vai ler: e quem é Deus? Essa é sensacional, a gente pode decorar, porque fala assim: quem é Deus? E a resposta é essa: Deus é espírito, infinito e eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Parece filosófico, mas não é. É um monte de verso colocado só as palavras básicas. Deus é espírito, infinito e eterno. Deus eterno, um corpo, ele vai além disso. Infinito e é eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Você acha isso em João 4:24, em Êxodos, em Tiago, em Romanos, em Gênesis, em Apocalipse, em Êxodo. Vários versos que mostram um pouquinho de quem Deus é. E não dá para a gente definir Deus, a gente não ficar escrevendo. A gente fala: olha, Deus é isso, é o Criador do universo, é Espírito, está em todo lugar, todo poderoso, faz de tudo. E quando a gente começa a saber disso, a gente começa a descobrir quem esse Deus é. Muitos de nós estamos na igreja, a gente não gastou tempo ainda pensando, é só um conceito, a gente sabe que existe Deus. Muitos de nós, e a geração nova, vai ter mais dúvidas com relação a isso. A minha geração, a geração depois de mim, algumas antes, tinham a noção de que existia um Deus, independente de onde você vem. A geração nova vai ter mais dúvidas. A geração mais nova já está voltando a uma certa espiritualidade. Todo mundo fala que não existe Deus, mas eles são muito espirituais. Existe alguma coisa lá. A questão é saber se a coisa que as pessoas acreditam é de fato o que a Bíblia fala do Deus vivo e verdadeiro, aquele que Paulo, uma vez pregando em Atenas, pessoal muito religioso, um monte de estátua, ele olha a cidade, entende como é que a cidade pensa, quais são os anseios, as frustrações, as espiritualidades do povo, e acha aquela estátua sem nenhum ídolo em cima dela, só a estátua, só a preparação, e fala assim: ao Deus desconhecido. E Paulo olha para aquilo e fala: está aí o caminho de eu entrar na cultura aqui de Atenas. Pessoal, eu vi que vocês são muito religiosos e vi inclusive que nas suas estátuas, nos seus atos de adoração, nos deuses que vocês têm, tem um Deus desconhecido que vocês não conhecem. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o meu Deus, o Deus que criou o universo todo, que ele não depende de ninguém, de estátua nenhuma. Ele é o que fez todas as coisas. E o pessoal ficou ouvindo, porque ele viu a conexão de como que a espiritualidade local funcionava. Você e eu podemos dizer que muita gente é ateu hoje, mas não é. Tem um monte de gente espiritual em vários outros sentidos.
faz oração, faz energia, tem triângulozinho, tem um monte de coisa que denota uma sede, uma vontade, um desejo de proteção de alguma forma. A Bíblia fala que é Cristo Jesus o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, pensando nesse Deus de amor, pensando nessa pergunta básica desse Deus para a vida do Jonas, não deveria eu ter pena dessa grande cidade, não deveria ter eu compaixão dessa grande cidade, e o Jonas não estava captando quem que era esse Deus, que é infinito, eterno, imutável, cheio de sabedoria, de poder, de santidade, de justiça, de bondade e de verdade, um Deus que não mente, um Deus que não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Existem, quando a gente começa a pensar em Deus e pensar no que a palavra de Deus diz, nós somos feitos à imagem de Deus. A gente não é deusinho, não. A gente foi feito à imagem. O padrão veio do Senhor, o Criador do universo. Ele fez Adão e Eva e botou um espírito vivente neles, eles passaram a ter vida. Desobedeceram a Deus, mas a imagem está lá ainda. E a gente está querendo chegar no ponto. Por isso que a gente descobre essas coisas todas. Por isso que a tecnologia, eu acho fantástica a tecnologia. Eu acho terrível a tecnologia, que eles sabem de tudo a respeito da nossa vida. Mas se nós, seres humanos, conseguimos fazer programas que entendem a nossa vida toda, imagina o Deus eterno, que é o Criador de todas as coisas, e que fala que Ele conhece de tudo, e sabe de tudo, não existe nada que escapa ao seu controle. Para Deus nunca tem amanhã ou ontem, para Deus Ele é, hoje e para sempre. Não tem, olha, não sabia que isso ia acontecer. Para Deus não tem tsunami na vida que pega Deus de surpresa. Ele deixa acontecer o que Ele quer e Ele para de acontecer o que Ele quer. Ele fez isso na vida do Jonas, desde uma tempestade que surgiu, desde um peixe que apareceu, desde um peixe que não engoliu, que não comeu o Jonas, desde um peixe que largou o Jonas para ir na terra, para ele poder ir para a cidade que ele queria. Esse é o Deus que fez um outro milagre, simples, mas que fez uma árvorezinha crescer e a árvorezinha morrer, e o Jonas precisava aprender mais a respeito desse Deus. Existem alguns atributos que Deus fala que são comunicáveis, as Escrituras, o pessoal da teologia, e outros são incomunicáveis. Os comunicáveis são simplicidade, imensidade e tudo mais, os incomunicáveis. Os comunicáveis são algumas coisas que a gente tem, poder, bondade, misericórdia. A gente tem um pequeno reflexo do caráter de Deus nas nossas vidas. E o nosso Deus é santo, justo e bom, soberano sobre todas as coisas. E esse mês passado a gente celebrou a Reforma, e na Reforma a gente lembra daqueles 5 pontos grandes, importantes. A importância da fé, a importância das Escrituras, a importância de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador, a importância da graça. A salvação é um presente de Deus, não aquilo que a gente pode fazer para impressionar Deus. A graça é vista na vida de Jonas, é Deus que vem ao encontro de Jonas, é Deus que amolece o coração de Jonas, é Deus que interage com Jonas, é Deus que começa as ações. Não é Jonas querendo fazer a vontade de Deus, é Deus querendo ver a vida do Jonas transformada e faz de tudo possível no poder dele para transformar a vida desse homem. E é o que ele faz com a gente. E o outro ponto dos 5 solas da reforma é a Deus toda a glória, que é o principal alvo para nós. Por isso que eu volto para o verso. Não deveria eu ter pena, compaixão dessa grande cidade. O livro fala sobre Jonas, 4 capítulos, e é um diferente dos outros profetas, porque geralmente os outros profetas é um montão de pregação e um pouquinho sobre a vida do cidadão. O livro de Jonas é completamente oposto. É um monte de história da vida de Jonas e 2 frases de pregação. A visão de Jonas foi só específica. Olha, fala com Nínive. Olha, em 40 dias vocês vão ser destruídos. Essa é a mensagem. O livro, o Jonas, o nome dele é citado 18 vezes no livro de Jonas. Eu nunca tinha parado para pensar e contar isso. Não foi eu que contei, alguém contou. Mas são 18 vezes que fala o nome do Jonas no livro dele. O peixe é falado 4 vezes. Mas Deus, o nome de Deus é citado 38 vezes no livro de Jonas. A história é a respeito de Deus, o Deus de amor, que se envolve na vida de pecadores, de carteirinha, gente ruim, e na vida de um ruim também, mas que não faz os pecados que os outros fazem, mas não quer andar em conformidade e não quer aceitar que o Deus que ele serve é um Deus de misericórdia, é um Deus não de ódio, mas de amor, é um Deus que quer trazer salvação à vida das pessoas. E só para a gente pensar sobre isso, nessa compaixão divina comparado com o egoísmo humano que Jonas demonstra, que é parecido com o meu e com o seu, só alguns versos para você e eu pensarmos. 1 de João, capítulo 4, verso 7, fala o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso, a Bíblia fala, verso 10, capítulo 4, consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, olha que coisa linda, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele entrou no nosso lugar. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, se experimentarmos isso, Deus permanece em nós e o seu amor em nós está aperfeiçoado. Olha Romanos 11, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Olha ver Deus sendo Deus de amor, mas um Deus que não deixa o pecado invadir, e Ele é justo. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dEle. De outra forma, você também será cortado. Deus é um Deus justo e bom, e quem sabe um outro texto que a gente pode, qualquer hora dessa, pregar sobre, a gente quase não prega, mas Naum, 2 livros depois de Jonas, acontece essa história de Naum, 100 anos depois dessa que eu estou contando. É quando, de fato, o povo, 100 anos depois, dá umas 2 ou 3 gerações, o pessoal lá de Nínive abandonou os caminhos de Deus mesmo. Eles se arrependeram nessa livro de Jonas. 100 anos depois, eles estavam completamente distantes. E olha só o que a Bíblia fala, Naum, capítulo 1, verso 1 e 2. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Eucós. Verso 2, capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu favor contra os seus inimigos. Mas o verso 3 é o que eu quero destacar agora. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o pecado. Nessa ênfase de, olha que grande amor que Deus tem, não é um amor de Deus que é um Papai Noel. Tem gente que acha que o nosso Deus é um Papai Noel que fica dando presente à toa. Pergunta se você fez foi um bom menino ou não, mas nosso Deus não é isso, Ele é completamente amor, a ponto de dar o seu próprio Filho por nós, mas Ele é completamente justo, a ponto de ver que o único meio de salvação era que o seu Filho entrasse no nosso lugar para que o preço do nosso pecado fosse pago de maneira correta. Então, o livro de Jonas é uma maneira da gente ver o nosso Deus e comparar com o que Jesus disse, que Ele falou que o povo de Nínive, Jesus mesmo disse, assim como Jonas ficou dentro daquele peixe por 3 dias e 3 noites, comparando com a vida dele, e que ele ficaria também preso na morte e venceria, Jonas só foi escapado daquela situação, mas Jesus morreu de fato e venceu. E quem sabe João, o discípulo que escreveu o Evangelho de João, nos fala muito bem em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 a gente quase não lê, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Pessoal, a gente vai se preparar para a ceia do Senhor. A grande ênfase é ver o grande amor de Deus. E eu gostaria que você e eu nos colocássemos na posição de Jonas. Quem sabe você e eu somos mais parecidos com Jonas do que a gente imagina. E quem sabe a nossa igreja e a sua casa e a minha casa, nós precisamos mudar e falar: Senhor, eu preciso entender do teu amor. Porque às vezes eu estou achando que o Senhor não é justo, tão justo quanto eu sou. Ou eu não estou entendendo por que o Senhor tem um plano que a minha cabeça não consegue compreender. Qual é a razão de Deus querer salvar o povo de Nínive? É o grande amor dele. Por que Jonas não queria? Várias razões. Foi perseguido. Tem gente que fala uma conexão familiar de Jonas das mortes que ocorreram muito tempo antes. Então ele lembrou de familiares que certamente devem ter sido perseguidos e assassinados pelo império. E ele não queria fazer isso. Quem sabe Jonas tinha acabado de falar, se você for ler em Reis, Jonas fala uma mensagem de prosperidade para o povo dele, um tempo atrás. E agora Deus fala para ele ir até Nínive e pregar a palavra dele. Jonas talvez possa ter pensado: eu acabei de falar que era prosperidade para o meu povo aqui.
Se eu for para Nínive e pregar, eles vão se converter, Deus não vai destruir Nínive e o Nínive vai continuar dominando a nossa vida. Como é que vai ficar a minha vida de profeta? Eu não sei o que passava pela cabeça dele, eu não sei o que passa pela sua, mas a Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. Não fala para a gente gostar dos nossos inimigos, manda a gente amar os nossos inimigos. E quem sabe a mensagem da nossa igreja para Danbury e região, nessa fase, é começar a pensar sobre isso. Pensar que a gente está aqui com um propósito específico, que a gente está aqui para falar a mensagem do Evangelho, para a gente estar aqui experimentar o amor de Deus. O livro de Jonas mostra um Deus que age. O livro de Jonas quer que a gente experimente a graça divina. E quem sabe, na sua casa, na nossa igreja, no seu trabalho, as pessoas precisam começar a ver que a gente está aprendendo a respeito desse amor de Deus. Quem sabe você e eu somos que nem Jonas, que a gente não quer nem que o nosso patrão ou o nosso funcionário se converta, porque a gente está com raiva deles. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe é a hora de a gente começar a falar, Senhor, Jesus morreu com um propósito. Jesus estava naquela cruz, com dores e morrendo no nosso lugar, e ele teve chance de falar com os ladrões na cruz. Jesus estava na cruz, morrendo em nosso lugar, e ele consegue ver a sua mãe e falar para o discípulo que ele amava, dizendo, João, essa aqui é a sua mãe. Mãe, João vai tomar conta da senhora. Ele tem tempo, na hora da sua dor, de olhar para a sua própria mãe e pensar no bem-estar dela. Esse é o amor de Jesus, é um tremendo amor. E quem sabe Deus está nos chamando para a gente experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. Porque o livro de Jonas acaba com a pergunta, sem resposta. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? E a gente não sabe o que Jonas respondeu. A gente sabe o que Jesus respondeu. Quando Jesus orou para o Pai e falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a tua. A conversa de Deus com Jonas acaba na pergunta e a gente não sabe a resposta. A conversa de Deus com Jesus, que veio ao mundo para nos trazer salvação, é, Senhor, tem como passar de mim esse grande desafio, mas não faça a minha vontade, sim a tua. E Jesus continuou seguindo a vontade do Pai e de fato morreu por nós, atingindo para nós grande salvação.